Hoje, o Benvenuti à Vida te leva para um lugar mágico, cheio de natureza, diversão e muitos animais incríveis, o Animalia Park em Cotia. O Animalia é muito mais do que um parque, é uma experiência de conexão com o mundo animal e o meio ambiente. Aqui, cada cantinho ensina, diverte e encanta. Chegamos ao parque por volta de 9h30 da manhã e tivemos essa recepção com essa banda tocando. E ali do lado da recepção também tem a lojinha de brindes. Inclusive tem várias capivaras de pelúcia ali, que tá super em alta, né, hoje em dia. Mas não se preocupe se você não comprar nada na entrada, porque na saída do parque a gente passa pelo mesmo local. E iniciando o nosso passeio, aqui a gente pode ver de pertinho os animais que a gente víamos em livros ou na TV. É uma verdadeira aula ao ar livre. Então aí a gente tá vendo as girafas, as zebras. E, gente, que momento encantador! As zebras e as girafas, que são animais vindos da África. Da minha vida. E eu nem sei se eu sou preto com listra branca ou branco com listra preta. E esse momento aí, a gente lembrou muito do filme Madagascar. Então, tinha famílias de zebras e girafas, e vocês podem notar que ali tinha uma zebra filhotinho. E a gente chegou na hora do almoço das zebras, das girafas, então vocês estão vendo o pessoal do Animalia Park alimentando eles. Pessoal, outra coisa que eu quero trazer para vocês, eu não tinha noção do tamanho do avestruz. Ele é gigante. Nesse primeiro momento do parque, a gente vê muitos animais juntos ali num espaço bem grande e são animais mais tranquilos, né? A maioria deles são herbívoros e logo em seguida a gente já foi para a área dos felinos, né? Viu o leão e a leoa. E eles são predadores, então logicamente eles têm que ficar isolados dos outros animais, né? Então tá ali o leão. E aqui temos a leoa só observando o movimento de caça, porque alguns pássaros pousavam ali. Então é muito interessante quando a gente vai para aprender e entender o comportamento desses felinos. E a leoa, pessoal, ela estava ali muito mais ativa, observando tudo o que acontecia. E a gente notou que o leão ele estava mais preguiçoso, tomando um banho de sol e tinha até momentos que ele acabava se deitando. E uma curiosidade é que o leão, apesar de ser o rei da selva, quem caça geralmente é a leoa, tá? E é ela que leva o alimento para o leão. E tem vários quiosques espalhados pelo parque para você fazer um café. Agora a gente vai ver a onça-pintada. Uma curiosidade, vocês sabiam que a onça-pintada é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo? Ficando apenas atrás do tigre e do leão. Outra curiosidade é que a mordida dela é extremamente forte, a mais poderosa entre os felinos. Ela é capaz de romper cascos de tartarugas e ossos. E nesse espaço, a onça-pintada fica junto com a pantera negra. Ela estava ali em cima de uma rocha, ó, tranquila. Já a onça-pintada não parava de andar para lá e para cá. Ela estava bem agitada. E olha só essa imagem que vai aparecer agora, pessoal. As duas olhando para a câmera. Ficou bem bacana, né? O espaço é perfeito para curtir em família. Tem atividades para todas as idades e cada trilha é uma nova descoberta. Então, vocês estão vendo aí a gente entrando numa caverna. Essa caverna é apenas um acesso para o aviário. Em seguida, vocês vão ver uma funcionária do parque explicando sobre as aves. Psittaciformes é a ordem das aves que incluem papagaios, periquitos, araras, maritacas e outras aves com características semelhantes. E aqui nós já entramos no aviário e vocês puderam ver na imagem anterior que tinha também alguns animais pequenos, como um filhote de veado. Então ali nós filmamos as araras também, tinha muitas ali, né? Um espaço bem grande.
E o aviário, as aves voam por cima das nossas cabeças, tá? Elas ficam soltas no ambiente e o local é totalmente fechado para que nenhuma delas escape, né? Então nós vimos ali as araras, o sabiá, os periquitos e muitas outras aves. Havia também muitas araras canindé, não são as araras azuis, tá, pessoal? E esse aqui que a gente filmou bem de pertinho é o guará vermelho, ou ibis vermelho. Ela é uma ave típica da América do Sul, habitando pântanos, mangues e estuários. Gente, e o local é encantador, você tá em contato direto com a natureza, então aí vocês conseguem ver que tem cachoeira, bastante verde. Galera, e eu vou contar pra vocês que o que eu mais me assustei foi os gritos da arara. Pra quem não tá acostumado, elas gritam bastante porque é uma forma delas conseguirem se expressar. Então é uma comunicação social delas, né? E também para chamar o parceiro ou manter algum contato com um bando. É uma forma que elas usam para expressar as suas emoções, quando estão felizes, animadas ou tristes. E pessoal, dica importantíssima aqui do parque, hein? Se as aves forem até vocês, tudo bem, vocês podem mexer com elas. Mas o contrário, nunca façam isso. Você ir até a arara para ela subir no seu braço, no seu ombro, como esse rapaz está fazendo aí, tá? Elas não gostam disso e, inclusive, elas podem até te bicar ou arranhar. Aqui eu filmei um pouquinho a anta, que é um animal bem grande, tá? E aqui sou eu, pessoal, tirando foto com uma arara. Vocês viram que eu me aproximei demais e ela quis me bicar. Ela é super sociável, mas ela não convive com as outras araras, porque ela sofreu maus tratos, então ela tem um problema na asa e não consegue interagir com as demais. Aqui eu filmei um pouquinho das araras voando, né? Elas voam geralmente juntas e elas fazem maior barulheira, tá? É que eu acabei tirando o áudio original. Mas eu acho que ficou uma gravação bem bonita e é uma experiência única de ficar no meio dos animais ali, né? Em seguida a gente filmou um pouquinho a lontra, que ela não parava nem um minuto, ela nadava, voltava. Quando a gente saiu do aviário, a gente viu o macaco-aranha bem de boa ali, tomando sol e relaxando. E em seguida mais um felino. Esse daqui é a onça parda. Ela ficava indo para lá e para cá o tempo todo, estava bem agitada também. E é um animal bem bonito também, bem ágil, tá? E agora a gente vai ver um pouco sobre o urso de óculos. Uma curiosidade é que ele é excelente escalador. Ele vive nas montanhas e principalmente em regiões como Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia. Ele consegue escalar árvores com facilidade. Aí a gente tá vendo a mãe e logo em seguida vai aparecer o filhote, então eles se estranharam e a mãe colocou ali uma posição de superior, aumentando de tamanho e o filhote logo se esquivou, justamente para que não acontecesse uma briga ali. Aqui não dá para identificar direito, mas esse é o tamanduá-mirim. É um animal bem típico aqui do Brasil e da América do Sul. Então ele estava ali com a cabeça enfiada num tronco, provavelmente se alimentando, né? Aqui então a gente vai ver a raposinha do campo. Vocês podem ter dificuldade de visualizar porque ela tá camuflada. A gente tem um viadinho também se alimentando. E aqui nós temos outro animal bem peculiar, que é o tamanduá-bandeira. Esse bicho pode chegar a 2 metros de comprimento, sua língua pode chegar a 60 centímetros e ele come 30 mil insetos por dia. Aqui nós estamos vendo mais araras, só que em ambiente aberto, e elas não voam porque elas foram resgatadas, vítimas de maus tratos do tráfico de animais. Galera, e esse é o momento em que as crianças mais ficam animadas, o teleférico. E os valores são R$ 30 a ida e volta 50. E aqui, pessoal, é o momento mais aguardado, que é a entrada para a fazendinha. Então, aí a gente consegue ver os pôneis, né? Então, eles estão ali comendo capim, são as coisas mais fofinhas. A gente pode ver alguns marrecos também nadando, gansos. Os patos nadando ali no laguinho. E aqui é a parte que tem muitos animais de fazenda. Então tem o porco também
Esse porco em específico, ele é bem grandão. Ele tava ali também, só andando tranquilo. Pessoal, e essa parte aí, ela também é muito bonita. Você consegue, então, ver os animais da fazenda, as ovelhas. Inclusive, vocês podem perceber que a maioria dos animais estavam trocando de pelagem, como, por exemplo, as ovelhas, alguns patos. Outra coisa super interessante de se falar é que, apesar de serem animais de fazenda, também não é permitido nenhum tipo de interação. A gente tá vendo ali uma moça passando a mão, mas o parque recomenda não ficar tocando neles, tá? Sempre respeitando os animais. Até também para não causar nenhum tipo de acidente ali, né? Caso o animal venha estranhar. Aqui a gente gravou um momento super fofo, que são os coelhos se alimentando. Bem bonitinho, né, pessoal? Eles bem gordinho ali. E saindo da fazendinha que a gente conseguiu ver as cabras selvagens e os bodes. O bode é o macho, né? E dá para perceber pela barba que ele tem ali. Esses animais vivem no sudoeste da Ásia e na Europa Oriental. E agora, o momento mais aguardado, o tigre branco. Ali a gente já consegue perceber que os filhotinhos estão tentando sair da toca e a mãe deles está os observando. E o nome dos filhotinhos são Ravi, Aruna e Asha. Uma curiosidade bem legal que foi falada no parque é que a Indira, ela veio do parque do Beto Carreiro. E o pai dos filhotes é o Radesh, mas ele fica em um local isolado porque senão ele mata os filhotes. Então a gente tá vendo aí uma espécie de tigre de Bengala de origem indiana. Ou o mais comum, tigre de bengala branco. Infelizmente, no dia que a gente foi, os tigres não chegaram muito perto do vidro, tá? Então eu tive que dar um zoom com a câmera para poder enxergar a mãe e os filhotes. Então eles estão ali brincando um com o outro, eles são muito ativos e arteiros, né? Outra coisa que a gente notou, pessoal, é que eles são super brincalhões, mas toda vez que eles estavam se aproximando do vidro, a mãe deles aparecia ali e aí eles voltavam para onde a mãe deles estava. Então a gente percebe um comportamento que eles são bem obedientes. A mãe ali zela pela proteção dos filhotes e eles confiam na proteção dela. Aqui nós estamos vendo suricatos, que são pequenos mamíferos famosos pelo comportamento curioso e pelo jeito sentinela de observar tudo ao redor. E eles vivem em desertos da África. Como a gente pegou um dia de sol, a gente vê um rinoceronte numa poça de lama. E eles são um dos animais mais ameaçados do planeta. Paramos para tomar um sorvete que custou R$ 25. Aí a gente tá vendo então uma família de gorilas. O pai tem 28 anos, 2 dos filhos dele têm 11 anos e o mais novo tem 8 anos. E aqui nós vamos ver os lobos marinhos. Não são leões marinhos, tá? São lobos. Eles vivem nas regiões costeiras da América do Sul e eles visitam o litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul no inverno. Aqui a gente está vendo uma família de lêmures que vivem exclusivamente em Madagascar. Aqui a gente está vendo outra espécie de rinoceronte. Esse é o indiano e ele está no horário de almoço. Então vocês estão vendo ali o pessoal do parque alimentando ele. E agora, pessoal, veio na minha cabeça o macaco do Rei Leão, que não é o babuíno, tá? Esse é o mandril. E aí ele tava ali tranquilo, né, na dele, bem quietinho, só observando, né? Além dos animais, o parque tem áreas interativas como alimentação e espaços para aproveitar com tranquilidade. Eu e o Bruno, nesse momento, já estávamos com fome, então, para fazer o pedido tem que ser direto no totem. E o almoço de buffet custa R$ 70 por adulto e para criança R$ 50. Então, vocês conseguem ver o buffet que ele é bem variado. E a comida, gente, é uma delícia. O restaurante, ele fica bem cheio no horário do almoço e vale super a pena. Aí a gente consegue ver o Bruno já aprovando a comida, né? Muito bem temperada. Em R$ 70 é só a alimentação, não inclui a bebida. Então, depois do almoço, nós seguimos viagem e vimos ali os hipopótamos dentro do lago, né?
Essa é a ema, uma ave bem parecida com a avestruz, só que um pouco menor. Vimos também o camelo, porque ele tem 2 corcovas, né? Ele também estava no horário do almoço ali, então nem dá para ver a cabeça. E os cangurus, que estavam bem calmos ali também, todos estavam deitados nesse horário, né? Inclusive parece até seres humanos, né? Largados ali no chão. E aí, pessoal, a gente voltou a ver os animais lá no início. Aí é um mirante, que é justamente para você ver as zebras, as girafas, de um outro ângulo. Então aí também é uma paisagem bem bonita, sabe, para conseguir fotografar. Lá no início, a fila é muito grande e aqui é mais tranquilo. E aqui nós já estamos chegando ao fim do parque, que é uma espécie de segundo aviário. Então nós vimos ali os flamingos, algumas aves ficavam bem pertinhos da gente. E também nós conseguimos ver os pavões, os patos e muitas outras aves. E não podia faltar os tucanos. E uma curiosidade é que os tucanos não podem ficar juntos com as araras, porque eles ameaçam os ninhos e os seus filhotes. Então tá ali um tucano bem de pertinho, ele estava em cima da nossa cabeça. E aqui, pessoal, a gente tá vendo o pavão, todo mundo na maior expectativa dele se amostrar, abrir as suas penas, porque é uma imagem muito linda cá entre nós. Então, o Bruno aproximou um pouquinho mais a imagem. A gente tá vendo outras pessoas tentando se aproximar do tucano para registrar alguns momentos muito raros, né? Não é sempre que se vê um tucano, só indo no Animalia Park mesmo. E para as crianças, esse momento é o momento da diversão. E aqui nós chegamos no fim do parque com mais lojinhas. Essa não é aquela que apareceu no início, tá? Então tem essa e mais uma. E a diversão ainda não acabou, porque agora tem o parque de diversões. Então essa daqui é uma espécie de entrada. Então é só você mostrar o seu ingresso de novo lá na catraca que eles te deixam entrar. Essa é a parte de dentro. Como vocês podem ver, é bem animado, tem muitos brinquedos. E esse parque é bem legal para as crianças, tá? Não tem brinquedos muito radicais, são mais tranquilos mesmo, né? Tem esse da moto que a gente até ficou na fila para ir e a gente não achou muito adrenalina, né? Ele é bem tranquilo. Tem também essa montanha-russa no gelo, que é bem rápida também, só que ela vai bem rápido. Eu fiquei surpreso com a velocidade. E pessoal, vocês entrando ali com o ingresso não precisa pagar para ir nos brinquedos, é simplesmente entrar na fila e esperar a sua vez. A gente foi em outra atração também, que é um negócio de pirata, né? É mais de terror, só que não dá tanto medo, tá? Pode ir criança também, aí o rapaz estava explicando que não pode filmar lá dentro. E para quem gosta de uma boa diversão, esse é um outro parque que tem mais adrenalina, só que esse paga a parte. Então aí a gente vai deixar passando algumas imagens para você das montanhas russas. Então olha só, gente, como é divertido. Esse parque aí tem bastante gritaria porque o pessoal tá ali totalmente energizado. Esse parque, então, ele é bem radical. Vocês conseguem ver que os brinquedos, as pessoas ficam de ponta cabeça. Tem um barco Vic bem grandão. Tem um toboágua super divertido. E a gente vai passar um pouco a referência de preços. Então aqui os valores são por brinquedo e a média de R$40 por pessoa. Foi um dia cheio de sorrisos, descobertas e conexão com a natureza. Se você ainda não conhece o Animalia Park, fica ao convite, vale muito a pena. E se curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente viver mais momentos especiais com Benvenuti à Vida. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.